entender aqui o que o Reinaldão fala lá no UOL, gente. Lula está certo, mas alimento político ao bater no Superman, sim, no Superman da Faria Lima, o Roberto Campos Neto. Vamos falar dele aí, o Reinaldão esculhambando o Roberto Campos Neto. Vamos lá. Será que eu acho que o Lula está certo no mérito, na sua irritação com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central? Sim. Já escrevi e falei a respeito. Será que eu acho que o Lula faz bem em criticá-lo publicamente e em atacar a falsa autonomia do BC? Não. Eu também já disse isso. Já chego lá, mas faço antes algumas considerações. Não existe BC realmente autônomo em lugar algum no mundo. Sempre se é autônomo em relação a alguém ou alguma coisa. Os que propugnam por essa tal autonomia entendem que o outro a ser esconjurado ou afastado são os governos, mas nunca os que querem governar os governos sem precisar ganhar eleições para isso. Quando numa democracia a autoridade monetária autônoma resiste ao executivo e eventualmente ao Congresso, ele tensiona a relação com os representantes eleitos, certo? Pergunta de resposta óbvia. E com os não eleitos, sim, os mercados. O BC brasileiro poderia dizer non do corduco, que é o lema de São Paulo, né? Não sou conduzido, conduzo. Um ente que é mero canal de expectativas, entre aspas, e não é uma autoridade, e sim um autorizado. Contraria o primeiro sentido da palavra do adjetivo autônomo no ruais, dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposições de outrem, um mínimo de honestidade intelectual apontará a incongruência, no caso, entre a definição e a prática. Sim, Lula tem razões para estar especialmente furioso com Campos Neto desde 17 de abril. Eu não esqueci o primeiro parágrafo, não. Ainda voltarei a ele. Permitam-me reproduzirem em negrito o trecho de um texto. Fala, Cris Bustiner. Obrigado, querida, pela presença. Campos Neto tem falado ultimamente mais do que o homem da cobra. Vacilou e está lá ele num seminário, a exemplo daquele dia 17 de abril. Em Washington, quando antecipou que por ele mandava as favas a palavra do BC e defenderia uma queda menor da taxa de juros, não 0,5% que havia sido anunciado, e assim se fez, como sabemos, por 5-4. Na sexta, o doutor agiu como sabotador. Desconheço o caso de um chefe da autoridade monetária que fala para degenerar as expectativas e para tornar ainda mais difícil o trabalho do governo. Os mercados ainda estavam abertos, ele que fez essa gigante isenção e do rigor técnico, como querem os seus agiógrafos, que hoje ocupam o lugar que já foi do jornalismo econômico. Marli, querida, obrigado, Marli. Ô, querida, obrigado. Muito obrigado pelo Pix, viu, Marli? Bom dia, minha querida. Obrigado aí pela ajuda de todo mundo. Marli fechou aqui, Kis Butner virou membro aqui no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Afirmou que existem vários fatores a apontar a possível elevação da inflação e creiam. Ele evocou o desastre do Rio Grande do Sul, vis-à-vis o preço dos alimentos e a questão fiscal. É claro que o país precisa ficar atento a tudo, a isso tudo, mas indago. Cabe a tal autoridade ficar babando pessimismo por aí e se comportar como anunciador de temporais? Agora na economia? É um despropósito. O que aconteceria com alguém que trilhasse esse caminho na iniciativa privada? E avançou ao elencar tais fatores, além da questão fiscal. O tema extremo, e suponho que se referisse aos juros elevados nos Estados Unidos e a credibilidade do BC. Como é? Credibilidade do BC, certamente o senhor Campos Neto considera que são dignos de todas as honras ele próprio e os outros 4 que mandaram a zerda o chamado Forward Guidance do BC, votando por uma queda de 0,25 ponto nos juros, e que perniciosos e ameaçadores são os que cumpriram essa palavra empenhada. Essa fala é muito perigosa quando os fanáticos do campismo, do Roberto Campismo, né, começaram a falar em divisão do BC
identificando com o governo os 4 que votaram a favor do descumprimento da palavra do próprio banco, estava na cara o que se pretendia, desde aquele momento, era pôr sob suspeição um Copom, que terá 7 dos 9 membros indicados por Lula no começo do ano que vem, e todos terão que ser aprovados pelo Senado, conforme a lei da autonomia. Sim, o texto é meu e está aqui. O site Infomoney, que é do mercado, informou então: dadas no meio da tarde, declarações de Campos Neto reforçam o movimento de alta de juros e câmbio. Depois de passarem metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir. Por volta das 17h15, as taxas de contratos do Depósito Interfinanceiro DI para janeiro de 2025 avançavam 10,39% na quinta-feira para 10,40%, enquanto o DI para janeiro de 2027 subia 11% para 11,13%, meus caros e minhas caras. É isso, meus queridos e queridas. E é claro que o colunista neurótico e a colunista nervosa não criticaram. Reparem, ele mudou numa palestra em Washington o que o próprio BC havia decidido. Ali as coisas começaram a azedar de vez com Lula, até culminar na láurea da Assembleia Legislativa, a proposta por um deputado de extrema-direita que não reconhecia o resultado das eleições de 2022 e no regabofe com Tarcísio de Freitas. Campos Neto também acha que Lula está certo. Por que eu seria contra corte de gastos? Não sou. Onde a questão é que os mercados resolveram impor o seu programa de governo, ou o Lula cumpre ou entra na vara, e o comentarismo econômico é um samba do mercadista doido. É certo, os valentes resolveram cobrar do presidente um preço, o alvo são os gastos sociais, que não têm equação política sustentável. Querem que ele assassine a sua própria biografia, que faça um suicídio político. Os números da economia brasileira são absolutamente incompatíveis com qualquer depreciação do real, além daquela esperada em razão da manutenção dos juros americanos. E a turma dos mercados sabe muito bem disso. Como sabe que os temores sobre a inflação são exagerados, o próprio Campos Neto falou a respeito ontem no seminário promovido pelo Banco Central Europeu em Sintra, Portugal. Sobre a decisão do Copom, que manteve inalterada a taxa de juros, ele comentou: isso teve muito mais a ver com os ruídos que criamos do que com fundamentos, e os ruídos estão relacionados a duas coisas: uma expectativa na trajetória política fiscal e a outra expectativa sobre o futuro da política monetária, e quando tivermos esses dois ao mesmo tempo, isso gerou incerteza suficiente para nós. E ainda, precisávamos interromper para ver como podemos consertar as expectativas e para comunicar melhor, para que possamos eliminar esses ruídos, porque existe uma grande desconexão com os dados atuais, tanto os dados fiscais, de inflação, quanto a expectativa. Então, o que aconteceu no Brasil é que a expectativa começou a se desancorar, mesmo que os dados atuais estejam vindo conforme o esperado. Vale dizer, Lula está certo, segundo o que diz o próprio Campos Neto, ao afirmar que os fundamentos da economia não são compatíveis com a taxa de juros e, claro, com o valor do dólar. Então, que se recue um pouco no tempo, naquele 17 de abril em Washington, quando olimpicamente o presidente do BC decidiu que não cortaria a taxa de 0,5%, em 0,5%. O que mudava a orientação do próprio ente, o Banco Central. Ele colaborava para produzir ruído ou clareza. Naquele 27 de maio, quando, na prática, ele endossou eventuais suspeitas sobre o comportamento futuro dos membros do Copom, ele produziu mais ruído ou certeza? E outras declarações houve alimentando as incertezas. Será que as coisas não estariam em outro lugar se Campos Neto deixasse claro, já que fala pelos cotovelos, que os fundamentos não justificam, para ser generoso, os temores do mercado? Se existe uma desconexão das tais expectativas com os números, que ele não alimente com ambiguidades. De volta ao começo, dito isso, volto ao começo do texto e indago: será que Lula deve continuar a criticar Campos Neto e atacar a autonomia do Banco Central? Começo pela segunda.
Ou bem o presidente encaminha uma proposta para pôr fim àquilo que mal chamam de autonomia, ou bem não toca mais no assunto. Se o fizesse, os mercados especulariam mais um pouco, mesmo sabendo que a chance de o Congresso aprovar o texto seria inferior a zero. Então, para quê? A eventual mobilização política gerada por tal fala não compensa, parece-me, as consequências. Avalio que o Lula, às vezes, mesmo sendo Lula, com sua trajetória única, não se dá conta do seu tamanho. O jogo do BC autônomo está jogado e cada flecha que dirigir contra a armadura que protege Campos Neto no Congresso e na imprensa só serve para construir o mito de herói, o mito do super-homem, né? Que nem o Moro. Ainda vou achar o primeiro texto que afirmei que o então juiz Sérgio Moro se comportava como um político que, dadas as circunstâncias, não havia como ele não ter tal ambição. É de 2015. Dirão, Campos Neto já era rico antes de ser presidente do BC e pôde multiplicar muitas vezes a fortuna quando sair de lá. É verdade. Mas noto nele o cheiro inequívoco de ambições maiores e, afinal, quem sai aos seus não degenera, não é mesmo? O presidente está ajudando a construir um político Campos Neto, ainda que tenha razão nas objeções que faz. Ainda que houvesse algum cálculo nisso, caberia a pergunta: para quê? Ele se encontra com ministros hoje, incluindo Fernando Haddad, e a disparada do dólar certamente será o tema da conversa. O que os mercados querem de verdade? Na metáfora levada ao limite, eles querem enforcar o último aposentado com as tripas do último pobre. Lula não lhes dará, obviamente, o que querem, mas convém não lhe dar motivos para um ataque ainda maior ao real. Armadilha, mas o presidente precisa verificar, ao menos que faça um cálculo cujo horizonte não consiga alcançar, se não está caindo numa arapuca. Ela foi armada no dia 8 de maio, quando o BC cortou a Selic em apenas 0,25% e não em 0,5%, conforme o seu Forward Guidance. Todos os veículos de imprensa, sem exceção, transformaram o que deveria ser corriqueiro numa espécie de escândalo. Afinal, os 4 que optaram pelo corte haviam sido indicados por Lula e os outros 5 por Bolsonaro. Escrevi o texto intitulado Taxa Selic, Composição do Copom, Aberração Lógica e Fantasia Autoritária. A Tigrada havia lançado uma tese. A divisão do Copom indica que Lula vai querer controlar o BC no futuro e, por óbvio, se parecia aos valentes que um pecado os 4 recém-indicados votassem pela queda de 0,5%, e lembrem-se, o próprio mercado estava dividido a respeito, e pareceu esses mesmos muito natural que os 5 indicados por Bolsonaro, líder inequívoco da oposição, escolheram um corte menor. Os lulistas teriam articulação política, já os bolsonaristas seriam isentos como as flores. E notem, eu nem acho que a clivagem tenha sido essa. E o que é, segundo eu entendo, cair na armadilha? Lula dar a entender que as coisas melhoram quando Campos Neto se for. Os especuladores se assanham e apontam temor de futura influência política no BC. Afinal, vocês sabem, 4 diretores fazem com que o banco havia dito que iriam fazer, são obviamente suspeitos. Campos Neto, como prosélito da oposição em eventos, é autonomia na forma de um poema épico. Resposta de lacração. O presidente do BC foi indagado em Portugal sobre as críticas de Lula. Deu a sua resposta à lacração de sempre. Ele é tão independente que no governo Bolsonaro elevou os juros de 2% para 13,75%. É um desastre. De fato, a taxa havia caído 2% em agosto de 2020 e assim ficou até março de 2021, quando passou de 2,75% e começou a escalada. A maior parte não se deu em ano eleitoral, como sugeriu Campos Neto. Na primeira reunião de 2022, em fevereiro, a taxa subiu para 10,75%, chegando em 13,75% em agosto de 2022. Juros em queda progressiva até 2% foram uma cortesia tanto do Copom quanto do ao governo Bolsonaro, não é? Em razão da pandemia, ninguém contestou, mas a taxa era irrealista.
O banqueiro central, de todo modo, contribuiu para que a queda do PIB fosse bem menor do que se imaginava, 3,3%. Em setembro de 2021, ele veio a público sustentar que o país crescia mais de 4% em 2021 e cresceu 4,8% depois do buraco, como esperado. Pesquisem à vontade todas as intervenções públicas de Campos Neto, mesmo no período de ascensão brutal da Selic, tinham condão de acalmar os agentes econômicos, o empresariado do setor produtivo reclamou, quase ninguém dá bola para eles no Brasil, o que é estúpido. Lula está entre os poucos. O presidente do BC foi, sim, muito colaborativo por ocasião da despencada da Selic e depois teve que dar a porrada excessiva porque a inflação bateu a porta. De toda sorte, comporta-se como aquilo que era, um homem alinhado com o poder de turno, demissível até fevereiro de 2021, quando se aprovou a autonomia. Campos Neto pode ter sido um carrasco com muitas empresas que viram explodir as suas despesas financeiras, mas não com o governo Bolsonaro, meus caros e minhas caras. Tem até gado aí no chat, né? Que loucura, meus queridos e queridas. Obrigado aí pelo Pix, minha querida Marli. O VAR pegou aí o Pix? Diga aí, VAR. Concluo, digo ao presidente do BC o que quiser. O fato é que na reunião de Lisboa ele deveria ter afirmado 3 coisas com absoluta clareza. A inflação no Brasil está sob controle, o mercado exagera quando se fala em risco fiscal, qualquer que seja a composição do BC, eu estou certo de que se fará a coisa certa. Voltemo-nos a esta fala. Precisávamos interromper a queda da Selic para ver como podemos consertar as expectativas e nos comunicar melhor para que possamos eliminar esses ruídos, porque existe uma grande desconexão com os dados atuais, tanto os dados fiscais e de inflação quanto a expectativa. Então, o que aconteceu no Brasil é que a expectativa começou a se desancorar, mesmo que os dados atuais estejam vindo conforme o esperado. Campos Neto, que fica mais político cada vez que apanha de Lula, sabe muito bem o que querem os mercados, elevação da taxa de juros. Se não cabe o presidente do BC ficar plantando catastrofismo, cabe-lhe sim ser claro sobre o que é ser claro. Em vez de ser cronista da desancoragem das expectativas, deveria destacar a sua irrealidade. Num debate técnico como o que participou do BC europeu, teve que admitir que há especulação, expressão que ele não empregou e nem empregaria. Claro, tem ciência dos que estavam lá conheciam os números. Aqui dentro do Brasil, o político Campos Neto tem um comportamento diferente. Certo em boa parte das críticas que faz, Lula precisa parar de alimentar o super-homem da Faria Lima. Meus caros e minhas caras. Bom alerta aí do Reinaldo. A gente tem que tomar cuidado também com os nossos opositores nesse governo Lula, tá, gente? Isso é muito importante,